E eu gostaria de contar para vocês, compartilhar o caso de um menino, seu nome é Leonardo, tem 3 anos. Ele nasceu com uma cardiopatia complexa e ele fez cirurgia com 2 meses de idade. O que acontece com ele? Ele nasceu com um problema nas artérias pulmonares. A artéria que leva o sangue com oxigênio do pulmão para o coração, ele nasceu com elas estreitadas. Então ele fez uma cirurgia com 2 meses de idade. Aos 3 aninhos de idade, ele deveria fazer cirurgia de novo. Só que os pais se passaram no tempo. Ele deveria ter feito a cirurgia em dezembro ou janeiro. E esse menino teve uma pneumonia, e esta pneumonia na realidade já era o pulmão que não estava dando conta de passar o sangue arterial, esse sangue que vinha oxigenado do pulmão para o coração. Ele fez a cirurgia de emergência e o menino estava muito triste, sem fome e todo edemaciado. Então ele tinha o fígado gigante, ele estava com derrame pericárdico, ou seja, ele tinha líquido ao redor do coração, então botaram um dreno no coraçãozinho dele, e tinha líquido ao redor do pulmão, colocaram um dreno no pulmãozinho dele. Então eu cheguei no hospital, na realidade na UTI pediátrica do Hospital da Unimed de Joinville, às 4 horas da tarde, para fazer um atendimento, para ver o que eu poderia ajudar o menino. E esse menino estava assim, com medo, assustado, triste, e ele estava semi-deitado na cama com aqueles 2 drenos saindo, um do coração, outro do pulmão. E eu resolvi então fazer o TFT, o Coringa. Eu botei a minha mão delicadamente no pescocinho dele atrás e sorri para ele e comecei a fazer o TFT Coringa. E o menino deu um suspiro, fechou os olhinhos e foi dormindo. E eu terminei de fazer a primeira rodada, fiz o Gama 9, fiz a segunda rodada e o menino dormiu profundamente. O pai dele olhou para mim e disse: "Que é isso?" Eu disse: "Isso se chama TFT. Eu trabalhei os pensamentos dele, eu trabalhei o campo do medo dele. Eu tirei os traumas dele com essa técnica. É a mesma coisa que uma acupuntura sem agulhas. Mas ele tá tão calmo, ele tá dormindo tão bem. Nunca eu vi meu filho dormir tão bem." Eu disse: "Isso é o TFT. Vamos fazer juntos?" E aí eu ensinei para o pai fazer o Coringa. E aí eu pedi para o pai: "Vou te passar toda a sequência e você faça isso várias vezes para você e para o menino." E vim embora para estudar o caso dele e ver quais seriam as essências vibracionais florais e a homeopatia que eu poderia acrescentar para ajudá-lo a diminuir aquela quantidade de líquido que ele estava produzindo no pulmão, no coração e no fígado. Quando eu cheguei em casa, meia hora depois, o pai me mandou uma mensagem: "Doutora Márcia, meu filho ainda dorme, isto é normal?" Eu disse: "Sim, deve ser normal, ele está descansando." Passou-se mais meia hora e ele me mandou mensagem, mais meia hora ele me mandou mensagem. 4 horas depois o menino ainda dormia. E eu disse para ele: "Não te preocupa, está tudo certo, este menino precisava descansar." Quando o menino acordou 4 horas depois, então ele dormiu das 16 da tarde até as 20 horas. Quando ele acordou, o menino disse: "Eu estou louco de fome, eu quero comer, eu tô com muita fome." E essa era uma das coisas que preocupava a família, porque ele estava 2 ou 3 dias sem comer e sem querer tomar líquido nenhum. E aí ele acordou com muita fome. A partir dali ele começou a comer, de 2 em 2 horas ele comia, e ele dizia para a mãe dele: "Eu estou com muita fome." E ele foi melhorando, melhorando. 3 dias depois ele saiu da UTI, ele foi para o quarto e ele continua melhorando até hoje. Os pais continuam fazendo TFT para ele e é engraçadinho porque ele voltou à escola e ele é um menino muito feliz. Então o que os pais dizem para mim assim: "Você transmitiu para ele uma alegria que nós nunca vimos."
que ele tivesse. É maravilhoso, é lindo. E o que eu posso dizer? Para mim, o TFT é uma orquestra. Cada ponto que a gente bate é como se fosse um instrumento musical que precisa tocar no nosso corpo. E conforme a gente toca aquele ponto, aquele instrumento começa a tocar. E quando termina de bater todos os pontos, acontece uma música. A música da alegria, a música da felicidade, a música da tranquilidade, a música do que eu posso.